Gente, boa noite. Desculpa essa coisa tecnológica que eu odeio, eu não sei nada, mas graças a Deus o Flávio e o Maida nos ajudaram aqui. Então hoje nós vamos falar sobre os capítulos 33 e 34 do livro Os Mensageiros. Vocês lembram nos capítulos anteriores que nós ouvimos falar sobre a Ismália, que era a esposa do Alfredo, que ela tocava órgão para o Aniceto, e ele estava, o Aniceto, acompanhado do André e seus amigos. A melodia, vocês lembram, era maravilhosa, se ouvia através de sons inarticulados, o que sensibilizava a todos, levando todo mundo às lágrimas. Vocês recordam disso, né? A Ismália tocava com tanta emotividade que as luzes jorravam do alto em direção à sua fronte, e flores azuis partiam do coração dela em direção, a maioria direcionado ao Aniceto. Que ela era uma coisa muito bonita de se ler, de se imaginar o que poderia estar acontecendo lá. E aquele clima, aquele ambiente, aquela música, tocava profundamente todos que a ouviam. E todos estavam lá mentalizando e elevando o seu Supremo Pai. E nunca ninguém tinha meditado da grandeza divina daqueles instantes, e que Ismália falava de Deus com a maravilha daquela riqueza espiritual que ela tinha. E aquele salão estava repleto de reconhecimento e júbilo pela música de Ismália, e era um singular presente dos céus. Então o capítulo 33 nosso começa com o nome A Caminho da Cruz. Então vocês recordam que o André está nos mostrando... Nossa, obrigado, vou falar, viu? Eu vou para frente, isso daqui é os capítulos anteriores. Agora vai dar certo. Então, peraí, ainda não está. Tá. Ótimo. Então vamos ver onde é que a gente parou aqui. Estamos começando o capítulo, tá? Então André queria saber, vamos voltar um pouquinho. O André queria saber a respeito da prece. Como é que poderia haver uma prece sem palavras? Ele queria saber daquela harmonia maravilhosa, das luzes que jorravam dos céus para a Ismália, e das flores que saíam dela para o Aniceto. E Aniceto percebeu essa vontade da explicação, e ele deu a seguinte explicação: que cada um de nós traz nos caminhos da vida os arquivos que a gente guarda. Então tudo aquilo de bom, todo aquele trabalho, tudo que a gente fez na vida, a gente carrega para a hora que chegar lá em cima. Então ele falava que os bons, como a Ismália, revelavam o paraíso que edificavam no coração. Por isso, a luz jorrava incessantemente do plano superior para a Ismália. Mas a melodia, a prece e as flores, isso não, isso eram criações santificadas da alma da Ismália. André e Aniceto e os amigos, cansados, eles foram repousar, e logo em seguida, logo no dia seguinte, ao acordarem, eles se despediram da Ismália, agradecidos imensamente. Estavam até comovidos por tanta lição, por tanta coisa linda, por tanta elevação que eles tiveram naquele dia anterior. E aí, eu até brinquei aqui, fiz uma conotação com os dias atual. O que eles pegaram para se locomover? Um carro com asas, tá? Um pequeno automóvel, que eu penso que é uma coisa mais ou menos assim. Só que esse automóvel, ele era impulsionado por fluidos elétricos acumulados, por energia própria, tá? Então Aniceto explicou que aquilo lá
não era assim porque ele não queria andar, não queria se esforçar, mas era porque a permanência no posto de socorro era muito rápida, era de enorme valia para que eles adquirissem conhecimentos necessários. Eram lições relativas aos irmãos perturbados e sofredores, bem como sobre os efeitos que a prece tinha sobre os corações deles. Então aquilo era uma experiência que deveria ser vivida. Quer dizer, aquele meio de transporte era simplesmente para acelerar um pouco mais todas essas informações dele. E o Aniceto calculou que ele não poderia utilizar o carro até chegar à crosta. Eles somente voariam mais ou menos meio-dia e após isso eles deveriam seguir a pé, que também era uma lição, também era uma elevação, também era uma experiência que eles precisam ter. Isso porque eles não haviam criado asas espirituais. Isso é muito, muito interessante, para vencer a resistência vibratória que eles encontrariam pela frente. E ele falou que todo aquele que opera e coopera de espírito voltado para Deus, ele poderá aguardar sempre o melhor. Não é uma promessa de amizade. Isso ele falou que é lei celestial. Então eles foram conduzidos por enormes distâncias com esse veículo e sempre um pouquinho acima do solo. E mais ou menos exatamente ao meio-dia, o condutor desse automóvel estacionou o carro para abastecimento e reparação. Aniceto e André, eles desceram, desejaram boa viagem de retorno, e aí esse motorista retornou e eles iriam seguir em frente a pé. Que lugar é esse que eles estacionaram? Era um lugar trevoso, era um lugar não trevoso, perdão, mas frio, escuro, nevoento, com uma atmosfera muito densa, o que lhe alterava a respiração. Eles perdiam até um pouco a respiração. E o Aniceto falou que com 4 horas de locomoção eles estariam próximo da crosta, e que para todos ficarem alertas com as sombras que os rodeavam. Quer dizer, na verdade eles estavam onde? Um pouquinho perto do umbral, tá? Eles estavam naquela região. E que essas emissões vibratórias da humanidade encarnada eram de natureza bastante inferior. Essas regiões eram repletas de resíduos escuros, de matéria mental dos desencarnados e dos encarnados de baixa condição, quer dizer, umbral. E eles deveriam atravessar. Isso era uma experiência que o Aniceto deveria mostrar para todos ali. Eu gostaria que vocês ouvissem um áudio que a nossa querida Betinha, a doutora Marlene, através da nossa AME e através da rádio, elas duas comentavam exatamente assim, ó. É importante vocês escutarem. A gente compreender. Dá pra ouvir? Espiritual, verdadeira floresta densa de fluidos em que Uma floresta. a matéria obscura que vem da mente de encarnados e desencarnados, essa matéria ela esteja condensada dentro de uma faixa larga, porque em 4 horas de viagem, pelo menos 2 horas eles passam dentro desse nevoeiro intenso, né? Aí a gente se pergunta por quê, né? E basta ver o número de gangues, de famílias mafiosas, Lembre dos dias de hoje, está acontecendo hoje. Ajuntamento de pessoas para fazer o mal que existe aqui na Terra. Lembra lá de Brasília? Nós observaremos que há uma predominância, né, do mal sobre o bem, né? E olha agora também a conclusão e a própria troca de
experiências e de opiniões que a doutora Betinha também... Ligados à questão sexual negativa, bandos ligados a contrabando de armas, a contrabando de Rio de Janeiro, drogas, toda hora a gente vê isso aqui em São Paulo. Também no jogo, né, do jogo, da prostituição e tudo mais. E nós vamos ver que isso forma uma quantidade muito grande de espíritos ligados ainda ao mal, ou à ignorância do bem. E isto tem uma preponderância ainda muito grande aqui na Terra, e daí nós temos uma crosta, perto da crosta, um cipoal desse, né? Muito grande, um emaranhado mental muito grande. A gente consegue imaginar isso, né, na crosta, assim, aqueles fluidos negativos. Que representa a matéria mental de encarnados e desencarnados que trocam essas impressões. Né? Eu acho que é oportuno relembrar, Marlene, como você já referiu, em 2/3 da humanidade, olha os números, não está ainda em condição de 2/3 da humanidade. A média 5. E isso explica o que você acabou de falar. Exato. Nosso mundo é ainda atrasado do ponto de vista espiritual. O que significa que a humanidade encarnada e desencarnada, ela está ainda muito ligada às questões negativas. Bom, vocês podem concluir, por exemplo, nessa sala, nós somos um todo, 2/3 da gente ainda tem esses pensamentos, ainda não conseguiu evoluir, não conseguiu trabalhar o suficiente, não conseguiu botar em movimento o amor, aquele verdadeiro amor ao próximo. Então isso é um trabalho árduo. A gente vê que em todas as semanas aqui, nosso querido Maida fala, bate nesses pontos que é importante trabalhar, trabalhar e trabalhar. E a gente tentar mudar a gente mesmo, né? Isso é difícil. Então, André percebeu que essa peregrinação era muito pesada e dolorosa, mas que serviria para ele comparar com a estrada comum que ligava a crosta ao nosso lar, aquela estrada maravilhosa, iluminada. Então ele valorizou muito o trabalho daqueles missionários espirituais que assistem o homem encarnado de maneira constante e que eles passam por tudo isso. Então não deve ser mole os nossos benfeitores, né? O trabalho que eles têm, porque a gente sempre vai para o caminho errado e fala, não, vem por aqui, a gente quer ir por ali. Então é um trabalho dioturno desses nossos benfeitores que às vezes a gente nem agradece. Então naquele horário previsto, depois de umas 2 horas, mais 2 horas de caminhada, eles começaram a vislumbrar a luz do sol. E isso o André falava que era um espetáculo magnífico. Eles estavam extenuados e aquilo revigorava muito, aquele calor brando, porque eles passaram por todas aquelas trevas, todo esse espaço que a doutora Marlene e a Betinha bem nos guiaram. Então, o Aniceto falava assim, nós devemos agradecer ao Senhor dos mundos a bênção do sol. Na natureza física, ele é a mais alta imagem de Deus que nós conhecemos. Então, quem aqui acorda de manhã e fala, obrigado Deus, mais um dia de vida, putz, que sol lindo, mesmo nos dias nublados, é dia. Então, o sol é sempre a nossa radiosa sede de energias vitais. Então nós temos que absorver essa energia que é emanada de Deus. Então eles seguiram mais um pouco e logo surgiu o sol sublime no crepúsculo, como uma lâmpada de ouro, ele descreve. Então quer dizer, aquela imagem maravilhosa para quem atravessou todas as trevas, toda aquela turbulência, aquela coisa terrível, eles viram a luz do sol. E o sol para os encarnados, para nós encarnados, ele é bactericida, gente. Ele ajuda a gente a não pegar fungo, não pegar... A gente fala que se ficar muito tempo fechado, mofa, né?
Então, põe no sol, ele é bactericida, ele é muito importante para os nossos ossos, ele é muito importante para a produção da vitamina D, não sei se vocês sabem, às vezes quem não toma sol precisa tomar um pouquinho de vitamina D, que é muito importante. E para os desencarnados, o Emmanuel já dizia que são os espíritos de altíssima hierarquia que comandam o sol. E eles emitem energia e vibrações também altíssimas que sustentam os desencarnados para as atividades deles. Olha que bonito. Então, você imagina, quem que é o espírito de altíssima hierarquia? É Deus. Então, por isso que eles têm essa relação entre Deus e Sol. Se vocês forem pensar naquelas experiências quase morte, o grande problema que a gente tem como médico ou como espírita é relacionar aquele ser humano que está encarnado, que normalmente todos que têm essa experiência quase morte veem um túnel, eles entram dentro desse túnel, que é uma luz imensa que eles vão atrás, alguns desencarnam e vão, outros voltam e reencarnam e descrevem essa experiência. Então, o nosso grande problema médico e nós espíritas é justamente mostrar cientificamente por que uns vão e outros voltam. Quais são os fatores que levam a gente desencarnar e outros voltarem para a vida e descrever essa... Tem um livro maravilhoso que um médico neurocirurgião, os seus pacientes falam: nossa, doutor, eu vi um túnel que era... Ele fala: isso daí é coisa da tua cabeça. Só que ele teve uma experiência quase morte. Ele teve. E aí ele escreveu um livro e está sendo um pesquisador agora atrás sobre essa transição da nossa parte terrestre aqui para o desencarne. Então esse é o grande tema atual que nós devemos ir. Hoje tem algumas universidades que estão com mente aberta. Eu sou da USP, mas a Escola Paulista foi uma das primeiras a colocar o estudo chama-se, dentro do curso regular da medicina, eles têm um departamento de espiritualidade, chama NUSE, Núcleo Universitário de Saúde Espiritual. Dentro da USP está a maior dificuldade, porque eu acho que as pessoas lá são um pouquinho mais... um pouquinho menos evoluídas, desculpa. Então, gente, vamos seguir diariamente, agradecer a Deus por mais um dia de vida, por mais um dia de sol, por mais um dia de Deus, mesmo que esse dia seja nebuloso, tá bom? Nós precisamos agradecer diariamente. Então Aniceto, a hora que viu aquela luz, ele se alegrou e explicou: estamos na zona de influenciação direta da crosta. Volitaremos utilizando conhecimentos da força centrípeta. Quem sabe o que é volitação? Todo mundo fala é voar, né? Voar, ter asas. E ele explicou que a luz que é emanada sobre a gente, a luz que banha, é resultado do contato magnético entre a luz do Sol, que é uma força positiva, com a força da massa planetária, que é negativa. É isso que é a explicação. E o André perguntou para o Aniceto: como é que nós vamos nos orientar? Quer dizer, para onde nós vamos? Então, na volitação, eu acho que seria assim, uma explicação mais natural, mais simples, seria a locomoção do espírito através de asas que ele adquiriu por méritos, pelo trabalho, com o passar dos anos. Então aquilo que a gente bate toda hora, trabalhar, transmitir amor ao próximo, isso vai te dando energia, para chegar a um ponto que você se eleva espiritualmente e você consegue a volitação.
Anula a gravidade, talvez, né? Provavelmente anule até a gravidade. E quanto mais evoluído é o espírito, maior a condição de locomoção, ou seja, de volitação, de voar, pelas diferentes camadas do universo. Então, por que lá atrás o Aniceto falou que nós devíamos só usar o carro durante aquele período de meio-dia em diante, aquelas 4 horas? Porque talvez o André não teria essa elevação espiritual a ponto de criar asas. Então ele precisava passar por essa aprovação, por essa experiência, para talvez adquirir espiritualidade, adquirir mais conhecimento, adquirir mais elevação, para poder volitar junto com o Aniceto. Então as colônias, o Aniceto está explicando, estão situadas no campo magnético da América do Sul, e qualquer bússola seria sensível, mas no caso era indispensável educar o pensamento e orientarmos dentro da energia que é peculiar a cada um. É mais ou menos um Waze da espiritualidade, né? Hoje a gente não sai na rua sem o Waze. Então, para volitar, logo alcançaria, pela volitação, eles falavam que alcançariam as matas de Petrópolis e as ruas do Rio de Janeiro. Olha o lugar que eles foram parar. Mas vocês vão ver que é uma casa maravilhosa. Então, por sugestão do instrutor, eles passariam pelo mar. Por que será que eles passaram pelo mar? Para fazer exercício respiratório, trazendo forças renovadoras a André e Vicente, e porque eles estavam exaustos. Acho que todo mundo sabe que o mar, ele é rico em prana, ele é rico em fluido universal. Então, por isso a passagem deles pelo mar. Vocês sabem também que muitos espíritos, às vezes a gente até em sonho, vai até o mar para se curar, para trazer energia, às vezes até para cirurgias espirituais. Então o mar é um lugar onde tem muita energia, muito fluido universal. Foi por isso que eles deram essa passada pelo mar. E lá eles viam transeuntes, mas apressados, aquela balbúrdia, eles eram indiferentes à nossa presença, eles só estavam pensando em coisa material. É só materialidade. Eles estavam muito cansados. Aí Aniceto os convidou ao reconforto, mostrando-lhes que o nosso lar tinha algum refúgio na crosta. O que seria? Vamos ver o que seria. Aí nós já estamos entrando no capítulo 34, que chama Oficina do Nosso Lar. Então, eles chegaram nesse lugar no finalzinho do dia, comecinho da noite. E eles atingiram uma casa simples, em um bairro modesto. Encontraram ruas movimentadas, onde, olha que legal, inúmeros desencarnados de ordem inferior seguiam os passos dos transeuntes. Às vezes estavam abraçados a eles, às vezes colados a eles. Muitos contemplavam da sacada das casas, outros se penduravam aos veículos, e alguns iam em grupo, em bolo, iam pelas ruas em nuvens escuras. Que imagem, né? A gente pensa que só tem a gente, né? Então André, surpreso com a sucessão de sombras, percebeu que o número de entidades inferiores, invisíveis ao homem, era tão grande quanto o número de pessoas encarnadas em contínuo vai e vem. Então, quer dizer, a gente pensa, só tem a gente aqui, ó. Tem o dobro aqui, graças a Deus, né? Então não havia ali a serenidade dos ambientes do nosso lar, óbvio. Nós estamos na terra, gente. E nem a calma dos postos de socorro e de campos da paz. E Aniceto explicou que esse auxílio recebido pela intensificação do poder visual era tarefa com vidas ao aprendizado. Então, o Aniceto estava fazendo com que o André ficasse mais sensível visualmente a toda essa elevação que ele estava querendo passar para o André. Disse também que essas vibrações diferentes que assolavam a alma
causando aquelas sensações desagradáveis e até aquela dificuldade respiratória, com o tempo, dilatava o poder de resistência frente às situações imprevistas. Então é isso. Ele elevando-se, ele melhorando espiritualmente, ele passaria fácil por essas, sem nenhum problema em termos respiratórios, sem cansaço, sem nada, e volitava mais rápido. E a eficiência do auxílio necessita de quê? Educação persistente, aprender, ensinar, amar. E esses conselhos eram calmantes à alma. Então, eles chegaram a essa casinha simples, que tinha ao redor uns jardins, vocês podem até imaginar assim, né? E ao chegar a essa residência humilde, eles se sentiam acariciados, com uma impressão de conforto. E o Aniceto, notando essa admiração, ele exclamou: temos aqui o nosso refúgio. É uma oficina que representa o nosso lar. Então, olha que bonito, eles chegaram a um porto seguro daquela loucura que foi o trajeto deles até se chegar à crosta terrestre, e no entanto eles chegam a uma casa de encarnados, na qual eles sentiam paz, eles sentiam como se eles estivessem adentrando ao nosso lar. E ao adentrarem, eles perceberam que vários companheiros espirituais, nas janelas, os saudavam alegremente. Quer dizer, até o clima era diferente, né? Eram irmãos trabalhadores espirituais que se abrigavam nessa tenda de amor, quer dizer, naquela casa. À porta, Aniceto deu um abraço no anfitrião Isidoro e apresentou o grupo como cooperadores fiéis do serviço cristão em nosso lar. Então eles estão adentrando essa casa. André não compreendeu tudo aquilo. Imagina a cabeça do André, né? Pois de todas as vezes que visitara o lar terreno, quer dizer, todas as vezes que ele veio para a Terra, ele nunca vira tal coisa. As portas cerradas não ofereciam nenhum obstáculo. Ali vigorava um sistema vibratório de vigilância. Era a primeira vez que André viu uma entidade espiritual com tão segura chefia de uma casa terrestre. Quer dizer, tinha um ser um espírito ali que comandava aquela casa, que cuidava daquela casa. Vamos entrar nessa casa. Ela tinha paredes claras, quadros velhos, móveis singelos. Tinha uma menina de 16 anos costurando em uma máquina antiga. Existia um garoto de 12 anos estudando na mesa. E mais 3 crianças, uma de 9, uma de 7 e uma de 5, mais ou menos. E aí, no centro da sala, tinha uma senhora, aparentando uns 40 anos, tricotando. Mas a visão dessa senhora era uma coisa muito bonita. Irradiava luzes incessantes da sua fronte, dos seus olhos, do tórax, das mãos. Isso fazia com que o André, o Aniceto, não conseguisse definir bem as características dessa senhora. E Aniceto apresentou essa nossa irmã Isabel, que para os olhos humanos era a viúva do Isidoro, mas para nós, desencarnados, é uma servidora leal das atividades da fé. Então essa senhora era um ser com uma luminosidade, com uma elevação espiritual muito grande, e ela cuidava dessas crianças, de todos ali, depois que seu marido desencarnou. Então, qual era a característica dela? Ela era uma senhora de grande evidência psíquica, mas os benfeitores só lhe permitiam 20% da visão das suas faculdades mediúnicas e serviços espirituais
que colabora de modo direto. Então era mais ou menos assim. Ela estava lá tricotando e ela viu o vulto chegando. Ela não conseguia distinguir, porque só lhe foi dada a capacidade de 20% da visão. Isso por quê? Porque se ela tivesse 100% da visão, do conhecimento exato da paisagem espiritual em que vive, poderia prejudicar a tranquilidade. Imagina esses espíritos, todos que nós falamos aí, que por onde atravessou, que estavam rodeando a casa. Já imaginou como ela se sentiria precisando proteger essas crianças? Então a gente tem que pôr em mente que um médium deve ser um zelador incansável de si mesmo. As condições mais importantes para a gente desenvolver essas faculdades mediúnicas são a reforma íntima, o Maida Bhakti toda semana aqui com a gente, aprimoramento moral. Em Brasília não existe nada disso, vocês sabem. Assiduidade, pontualidade, vocês viram que eu cheguei atrasado, que vergonha, desculpa. Determinação, esforço próprio e agora, estudo, trabalho e caridade. Então essas são algumas das condições para que um médium se desenvolva, se eleve. O Isidoro, depois dessa apresentação, depois dessa chegada nessa casa humilde, ele convidou todos a descansar, porque eles viram que eles estavam muito cansados, em um salão modestamente mobiliado. Esse salão estava repleto de entidades envolvidas em conversações edificantes, com muita claridade espiritual, emanava muita luz, o que dava um efeito maravilhoso ao ambiente. Muita gente esclarecida e generosa no plano invisível aos humanos estava lá. Então, era uma sala onde espíritos de muita luz, irmãos que se elevaram, que se abrigavam ali naquele lar, eles se reuniam toda noite, era um abrigo, era um lugar onde eles se reuniam. E o Aniceto cumprimentou e apresentou os amigos a todos com a bondade costumeira e falou: vocês estão na oficina do nosso lar, de uma das oficinas do nosso lar. Aí o André se sentiu em casa, porque ele voltou ao nosso lar, né? Isidoro e Isabel, que era o casal, foram que edificaram essa oficina com fé, heroísmo, galhardia, vencendo duras provas, mantendo seus compromissos em serviço da crosta há mais de 40 anos. Então, imagina, como a gente falou, né? Assiduidade, trabalho. Há 40 anos eles prestavam esse atendimento, eles mantinham esse lar, essa casa, sempre em alto astral, sempre com amor ao próximo. Pois não? 40 anos terrestres, para a gente ter um parâmetro? Eu acho que eram terrestres, porque... Mas dá, você, é terrestre mesmo, né? Eu acho que é. Porque agora vocês vão ver que o Isidoro, ele desencarnou só há 3 anos atrás, mas ele não saiu da casa dele, ele permaneceu lá. E é muito raro isso, né? É muito difícil quando você desencarna, você voltar para o próprio lar, voltar para a mesma família, voltar para... Então, ó, há 3 anos o Isidoro desencarnou. E devido ao altruísmo da esposa, aos vínculos do amor espiritual que conservavam, continuavam estreitamente unidos. Aquilo que a gente falou, né? É difícil, né? Você desencarna e... Não sei se vocês viram o filme Ghost. É muito lindo. Foi um dos filmes que eu mais chorei na minha vida, porque eu acho que eu estava muito materializado na época. A hora que ele volta, ele quer ajudar a mulher dele, né? Contra os bandidos, quer beijá-la e não podia.
aquilo é meio desesperador, né? Isso eu acho que é a materialidade que a gente passa. Mas aquele Ghost me marcou muito nesse sentido. Você voltar para a mesma companheira, para o mesmo lar, para a mesma família. Dá um cheque também para Como? caridade. Aquele cheque para caridade. Né? Um cheque para caridade. Ele não queria nem no fim puxar. Exatamente. Então, ele desencarnou, mas eu acho que os benfeitores devem ter orientado pela elevação espiritual tal da sua esposa para o Isidoro voltar para aquele mesmo lar, para ele ajudar os seus filhos, para ele ajudar a sua esposa e principalmente a todo aquele grupo de espíritos que lá iam buscar tranquilidade, paz, amor, serenidade frente àquela situação do Rio de Janeiro, aquela loucura que foi descrita aqui atrás, né? Então olha que trabalho importante do Isidoro e principalmente dela, né? Então, todos surpresos, Aniceto concluiu: a edificação espiritual pede esforço e dedicação. É justamente o que o casal fazia. É um casal extremamente esforçado, trabalhador, humildes e que tinha uma luminosidade muito grande. Assim como os navios necessitam de âncoras para se fixar ao porto, nós precisamos de irmãos corajosos e abnegados que façam essa conexão firme entre os encarnados, a fim de que por essas conexões, possam os grandes benfeitores da espiritualidade superior se fazerem sentir entre os ignorantes, materializados, animalizados e infelizes como a gente. Quem aqui se acha bonito, que não tem nenhum problema para tirar no corpo? Quem aqui é satisfeito com a condição social que tem? Quem aqui não tem... Quem aqui não tem um problema em casa? Quem aqui não chegou na rua hoje, passou um cara e disse: vai com Deus, e Deus te acompanha, que nem o Maida fala. Nós somos seres humanos, infelizmente, e nós precisamos mudar, nós precisamos evoluir, nós precisamos melhorar. Então é isso. Esse acabou o capítulo 34. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Mas eu dei uma coladinha aqui, você falou. Achei que é do livro da doutora, você falou das EQMs. É. E fala do nome dos caras. Você falou. Ele está falando das experiências quase mortas. Ontem eu dei uma vida aqui, trabalhando. Tem duas coisas interessantes que a doutora colocou no livro. Uma é uma experiência daquelas crianças, que são 176, e mais um grupo que tinha... Um grupo passou pelo EQM, as outras 176 não passaram. A mesma medicação, que aquelas viram os túneis, as outras não viram os túneis, mostrando que não é o efeito da medicação que faz isso. E aquilo que você falou é o compromisso reencarnatório. Então, ou seja, você tem uma EQM porque você tinha que passar por aquilo. E é curioso, porque o meu sócio, que não é espírita, não é nada, ele teve uma EQM. Então esse era o nosso papo ontem no escritório sobre isso aqui. Eu achei o livro da doutora na internet, legal, mas é melhor legal. O da livraria. Nossa vida na lei. Gente, é realmente muito difícil você, como médico, você querer aceitar a morte. Para mim, eu sou formado há 36 anos. Eu perdi acho que 1 ou 2 pacientes na minha vida que foram queimados. Uma criança queimada, queimou 70% do corpo. E eu fui lá nos defeitos da face. Eu fiquei com essa criança massageando durante 1h15. Um residente meu falou: Alujo, se toca.
ela faleceu. Para mim, eu me sentia tão impotente perante aquilo que, como que você explica, então, como é que você dá uma explicação como essa? E você vê várias pessoas que rolam numa falésia, 50 metros, fraturam 6 vértebras, fratura a bacia, fratura os 2 joelhos, fratura o pé, que nem eu, e sobrevivem. Então, essa coisa de quem teve experiência quase morte, que viu o túnel, por que uns voltam e outros vão? Quer dizer, isso daí eu acho que é onde a gente deve basear os nossos estudos hoje, para tentar uma comprovação científica. É difícil. Mais alguma coisa? Então, como eles falam, boa noite e vamos trabalhar.